Bem-vindos às Conversas Abertas na Universidade. Falamos hoje do Egito Antigo, dos relatos dos jornais portugueses sobre a descoberta do túmulo do faraó Tutankhamon. Acompanhámos uma visita de estudo de alunos de Engenharia Biológica à Biblioteca Nacional, onde se encontra a exposição Tutankhamon em Portugal, relatos na imprensa portuguesa. Em estúdio está o egiptólogo José Salles e a jornalista do Expresso, Manuela Goxa Soares. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Professor José Salles, vice-reitor da Universidade Aberta e um dos responsáveis deste trabalho de investigação, a quem começo por perguntar como é que surgiu a ideia de analisar as notícias dos jornais portugueses sobre a descoberta do túmulo. Muito obrigado pelo convite. Dizer que este projeto de investigação, em que eu sou um dos responsáveis, juntamente com a minha colega, a doutora Susana Mota, surge pelo nosso interesse no estudo da recepção do Antigo Egito. Ou seja, como é que a antiga civilização egípcia é recepcionada pela contemporaneidade. E neste aspecto, parecia-nos particularmente relevante tentar encontrar na imprensa portuguesa relatos, narrativas, notícias sobre a forma como tinha sido feita em Portugal, nos anos 20 e nos anos 30, a recepção da descoberta do túmulo de Tutankhamon. Sabendo nós que essa mesma recepção, esse estudo de como se tinha passado também a descoberta noutros locais, em França, em Inglaterra, na Alemanha, era algo que existia, mas que faltava, digamos assim, no domínio da própria egiptologia portuguesa. Manuela Goxa Soares, jornalista num semanário, o Jornal Expresso, e também sendo uma pessoa muito interessada em história. Eu pergunto-te como é que comentas o impacto dos jornais portugueses nesta época? Bem, isto é uma época rica da imprensa portuguesa. Eu acho que é bom situarmos. Estamos em 1922, há 100 anos, 101 anos. Precisamente. E este período, o professor depois explicará de certeza melhor que eu, mas dura uns anos. Estamos numa época muito agitada da vida do mundo, pós-Primeira Guerra, pós-gripe espanhola, que em Portugal ficou conhecida como pneumónica, numa época de grande inflação. Eu, por exemplo, fiz um trabalho sobre o efeito da Primeira Guerra na imprensa portuguesa. A subida do custo do papel de jornal é brutal. Falamos de subidas de 300%. A rádio começa em emissões experimentais nos anos 20. A primeira emissão da emissora nacional pois, já é na década de 30, em 35 precisamente. Mas, por isso, o grande meio de comunicação é a imprensa. O país tem uma taxa de analfabetismo enorme, mas os jornais funcionavam como um agregador social. Ou seja, por exemplo, em Lisboa e nas cidades, nos núcleos urbanos, havia muitos cafés, e era um sítio onde se discutia, havia imensas tertúlias, havia muitas revistas. Andámos uns anos para trás, temos a revista Orfeu, que é um movimento que marca Portugal e não só. Por volta desta época, Tutankhamon, surge a revista Contemporânea. Exato. Pronto, mas existem muitos títulos, os títulos alinham-se muito em questões ideológicas. Agora, é uma época que está marcada por uma grande agitação social, muitas greves. 1922 e 23 são anos de greves. Existe muita agitação social e depois o jornal também era. Então, nas terras mais pequenas não seria o jornal, não seria o café, seria provavelmente a taberna ou outros locais, ou liam os jornais alto. Quem tinha mais dinheiro comprava jornais e depois havia uma leitura alto para quem não sabia ler. Agora, as notícias eram discutidas e a informação passava. Diferente do que é hoje. Diferente na forma, porque se nós lemos os jornais daquela época, aquilo era bem feito. Era feito de uma forma diferente. Mas havia algum rigor informativo. Era muita opinião, porque os jornais, de facto, eram tribunas de discussão política e cultural. Porque há um dado da realidade portuguesa que é incontornável, é uma jovem república, dá-se a implantação da república em 1910, e o espírito do republicanismo da Primeira República tem nos jornais um instrumento privilegiado, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista educativo, educacional, se quisermos. E, portanto, é realmente uma época fundamental. Portugal é uma época, nesse momento, vive uma época de grande apetência pela imprensa, é um país de jornais,
sendo simultaneamente um país de analfabetos, mas com essa dimensão social extraordinária, que é quem sabe ler, lê para quem não sabe. E, portanto, os ouvintes dos jornais chegam a ter também conhecimento, neste caso, da descoberta do túmulo de Tutankhamon. E há uma outra coisa, agora que o professor falou nisto, quando da questão da República, que é assim, também há um outro movimento que os jornais têm um papel importante antes da República, para abrir caminho à República, certo, nomeadamente no que diz respeito aos movimentos femininos. E nós vamos encontrar uma mulher que está presente durante as escavações, e por isso, mas é a afirmação dos movimentos feministas, que é o feminismo da primeira vaga, que se afirma no final do século XIX, princípio do século XX. Que vai explodir nos anos 20. E que tem, aliás, que, por exemplo, em Portugal é um bom exemplo. Portugal foi um dos países, os primeiros países do mundo, o primeiro país da Europa do Sul e Central, onde houve uma mulher a votar. Claro que os homens rapidamente mudaram a lei, mas é verdade. Mas aconteceu. Vamos ver como é que os mais novos que fizeram uma visita à exposição, o que é que eles têm para nos dizer? Vamos a isso? Vamos. Atentos, em silêncio, percorrem com o olhar os diferentes painéis de exposição. Estudam engenharia biológica e frequentam a disciplina de ciência e arte. Hoje, vieram ouvir falar sobre a arte egípcia e a forma como ela influenciou as tendências culturais do Ocidente. Esta grande descoberta arqueológica que aqui aparece na primeira notícia do jornal O Século de 1923, do início de 1923. A história da maldição do faraó Tutankhamon, divulgada pela imprensa da época, estimulou a imaginação e fomentou a superstição de sucessivas gerações. Um momento que é importante e a que demos o devido destaque, a morte do Lord Carnarvon. A tal morte que ocorre numa circunstância normal, mas que é imediatamente aproveitada para falar da maldição da múmia, da maldição de Tutankhamon. Eu nunca tive, assim, grande interesse nos egípcios, porque eu também, se calhar, era um bocadinho supersticiosa e acreditava na questão da maldição. E tinha medo. Era mais rapariga dos gregos do que outra coisa. Achei extremamente interessante saber a origem da maldição do faraó. A influência da arte egípcia na literatura, música e até na moda atraiu a curiosidade destes estudantes. Eu acho que o que me mais marcou nesta exposição, e se calhar era o que eu estava menos à espera, era ver a questão de como a descoberta do túmulo do Tutankhamon não só influenciou as áreas da arqueologia, mas também influenciou depois a moda e a questão do teatro, que foi o que vimos mais no fim da exposição, mas se calhar foi o que eu não estava à espera, portanto foi o que acho que vou me lembrar mais e vou para casa e vou falar disso. Os efeitos que esta descoberta do túmulo do Tutankhamon teve na literatura, no teatro, na moda, mesmo em Portugal, que à partida era uma região do mundo que não estaria assim tão relacionada com a cultura egípcia. À época, a imprensa portuguesa divulgou largamente os acontecimentos que rodearam, ao longo de 10 anos, a escavação do túmulo. Relatos escritos que popularizaram o faraó Tutankhamon. Que o protagonista da história está a fazer o quê? A ler um jornal. E lê um jornal, e lê uma notícia do jornal que dá conta da descoberta do túmulo de Tutankhamon. A imprensa tem mesmo esse papel de partilhar a informação e mesmo, como nos estavam a explicar aqui, que mesmo que não seja através das pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem ler, há sempre outras, por exemplo, depois nos cafés, que conseguem transmitir esta informação que leem nos jornais e em todo o lado, às outras que não conseguem. Eu acho que isso foi mesmo muito importante para as pessoas conhecerem mais sobre os egípcios e este faraó. A descoberta deste túmulo, o primeiro a ser encontrado inviolado, foi rodeada de espanto e mistério. A cobertura da imprensa incentivou a curiosidade e o interesse pela arte e cultura egípcia até aos dias de hoje. Foi, como vimos, uma surpresa para estes estudantes o impacto da cultura egípcia na Europa e, em particular, em Portugal. Professor, sendo uma cultura tão distante da nossa, como é que se explica este impacto? Essa é uma das grandes questões que creio que o nosso projeto e também a exposição ajudaram a perceber, a percepcionar. De facto, a descoberta do túmulo de Tutankhamon ocorre de forma quase aventureira. São demasiados anos à procura de um túmulo que se supunha que poderia existir, embora todos os grandes arqueólogos da época recusassem liminarmente que o Vale dos Reis pudesse ainda ter
um túmulo para descobrir, é de certa forma a teimosia, a pertinácia do próprio Howard Carter que leva a essa descoberta, mas que seria uma descoberta apenas do mundo dos arqueólogos, dos académicos, dos estudiosos. Não fora justamente a cobertura mediática feita, devido à venda dos direitos por Lord Carnarvon ao jornal The Times, é uma cobertura mediática global. Podemos dizer a nível mundial, via o The Times. E isto traz a arqueologia para as primeiras páginas. Um faraó que se dá a circunstância de ser um menino jovem na altura em que exerce o poder. Portanto, uma boa divulgação, alguma atração pela figura do próprio faraó, e a partir desse momento começa a impor-se aquilo que hoje é uma vertente associada ao estudo de Tutankhamon, que é a tutmania, um apreço excessivo, uma admiração exagerada por tudo o que tem a ver com Tutankhamon, com a arqueologia, com o seu tesouro e com algo que vai ter depois uma outra vertente de grande desenvolvimento e que nós percebemos bem, a questão da múmia, a atração mórbida e científica pelo estudo das múmias, a que o cinema dará particular atenção. A múmia-mania, outra forma de apreço pelo passado, é ela também muito derivada desta descoberta de 1922. Não podemos esquecer que o filme de Boris Karloff, o primeiro filme sobre múmias que tem impacto internacional, é justamente criado ainda sob o efeito deste impacto da descoberta arqueológica. E, portanto, este fascínio, esta atração, como dizia uma jovem na peça, um certo receio, um certo temor pelo mundo dos faraós, e é uma ideia que permanece até aos nossos dias. Diz-se Tutankhamon e as pessoas veem a máscara e sabem, falam, alguns se calhar sentirão a maldição da múmia. E isso faz parte deste universo de Tutankhamon. Manuela, 28 periódicos portugueses publicaram 234 notícias, com diferentes abordagens, naturalmente, umas mais simples, os relatos mais simples, outros mais complexos, e que ilustraram algumas destas reportagens que foram feitas. Como é que a imprensa molda a compreensão dos portugueses face a esta cultura? Até 1939, entre 22 e 39. Temos um período de tempo anos, bastante... 16 anos, 15, 16 anos, sim, pronto, bastante amplo. Eu não acho que a imprensa molda a compreensão dos portugueses. Eu acho que a imprensa ia relatando a informação que existia. Certo. Aliás, é o papel da imprensa ainda hoje. O papel dos órgãos de comunicação é relatar factos. E as pessoas discutem-nos e absorvem cada uma delas. É por isso que, perante a mesma notícia, o mesmo facto, cada um de nós tem interpretações diferentes. Claro que aquilo que o professor diz é fundamental. O fascínio pelo oculto, pelo passado, pelo mundo dos mortos, por aquela riqueza, mistério, o ouro, tudo aquilo, são coisas que existem. Que foram daquela época e que chegam até aos nossos dias. Nós tentámos, como dizíamos, as notícias não têm todas as mesmas características. Uma tentativa do historiador é também dar numa narrativa alguma lógica ao corpus com que trabalha. Aquilo que nós arrumamos a partir do nosso projeto, de certa forma serve de matriz para arrumar as próprias notícias que continuam hoje a circular. Então nós temos ali um tripé, um tipo de notícias que acha fascinante uma descoberta arqueológica para se conhecer o passado. Certo. Isso continua a existir nos dias de hoje. Muita da cobertura jornalística, até televisiva que é feita, é nesta apetência por se conhecer mais e aprofundadamente sobre o passado. Nem todas as notícias que são publicadas na imprensa portuguesa são feitas por jornalistas portugueses. Há muito aproveitamento, diríamos, mera tradução para português, como hoje também se verifica, não é? Com a consulta de outros periódicos, e a imprensa portuguesa era muito devedora, sobretudo da imprensa francesa. E, portanto, nós encontramos muitas notícias que são tradução para português, verificando-se depois que os jornais, um matutino publica a sua tradução e um vespertino de outra localidade, um de Lisboa ou outro do Porto, faz exatamente o mesmo trabalho. Porém,
há também autores portugueses que escrevem sobre a descoberta, sobre os próprios, na altura, já estamos nos anos 30, em 1939, Julião Quintinha, um jornalista português de Silves, vai ao Egito e vai justamente visitar o Museu do Cairo, Museu Egípcio, que ainda hoje existe na Praça de El Tahrir, para ir ver as peças do túmulo de Tutankhamon. E traz isso para a imprensa portuguesa. Portanto, ele entra também nas notícias entre 22, que era o início do nosso, a baliza cronológica inicial, não podíamos ter notícias antes da descoberta, não é? E fomos até 1939, que é o ano em que outro grande arqueólogo, o francês Pierre Montet, descobre no Delta Oriental, portanto na zona de Tanis, outros túmulos também intactos. E é o ano da morte de Howard Carter. E é justamente em 39 que Julião Quintinha fala também sobre o Egito, sobre aquela civilização que para ele é também a matriz cultural do próprio Ocidente. De facto, naquele período surgem 234 notícias em 28 títulos. É um período alargado de entre 22 e 39. Havia muitos títulos, havia títulos que duravam muito pouco tempo. Alguns títulos tinham 3, 4 números, outros poderiam só ter um. Mas também há jornais que perduraram durante décadas, o caso do Diário de Lisboa, que faz uma extensa cobertura e que está presente na exposição da Biblioteca Nacional, mas que desapareceu no final do século passado, do século XX, e o Diário de Notícias que ainda hoje existe e tem uma extensa cobertura. E por isso a forma da imprensa e dos órgãos de comunicação tratarem aquele tipo de coisas mantém-se. A forma é diferente, mas o conteúdo provavelmente não é assim tão diferente. Tutankhamon foi um dos faraós menos conhecidos da história do Egito, naturalmente. Ele subiu ao poder ainda criança, creio que com 8 anos, e morreu sem completar os 20. É curioso também que o arqueólogo Howard Carter também não tinha grandes créditos. E estamos a falar de duas figuras praticamente não muito conhecidas e que de um dia para o outro encheram as páginas dos jornais. Sr. Professor, não posso deixar de lhe perguntar se o túmulo tivesse sido saqueado como aconteceu com outros, qual teria sido a história? Teria sido diferente, naturalmente. O facto de se conseguir encontrar praticamente intacto. Houve 2 tentativas de saqueamento na antiguidade, levando uns óleos, uns produtos que na altura tinham significado para os ladrões e para as populações daquela época, mas o grande espólio, os 5.398 objetos encontrados, foram um suplemento de atração para o estudo daquele faraó, da sua época, e para um prestígio associado ao seu descobridor. Evidentemente, se o espólio tivesse sido desbaratado, se não se tivesse encontrado aquela concentração de objetos, de obras-primas, eventualmente o nosso conhecimento, a nossa atração seria menor e ficaria mais restrita apenas ao núcleo daqueles que se dedicam profissionalmente a estudar estes aspectos. Como acontece com outros túmulos que não foram encontrados com estas riquezas, que são conhecidos dos estudiosos, mas não são tão conhecidos pelo grande público. Juntar depois a imprensa de que temos estado a falar justifica que, 100 anos depois da descoberta do túmulo, se fale destas realidades como se elas fossem de um passado recente. E talvez não seja exagerado dizer, já não será para nós, que daqui a 100 anos, no bicentenário das comemorações da descoberta do túmulo de Tutankhamon, voltar-se-á a falar sobre esta extraordinária aventura que foi nos anos 20 e princípio dos anos 30, com tudo o que, entretanto, a investigação for trazendo para se conhecer ainda mais e melhor aquilo que é a realidade da arqueologia, da egiptologia, da tutemania, da egiptomania, destas versões e formas de olhar o passado
que são dos nossos dias. Nunca esquecendo, e aqui eu sou muito devedor da historiografia francesa, a história é filha do presente. Nós olhamos nós olhamos o passado, muitas vezes guiados por preocupações do presente. Daqui a 100 anos será diferente, mas será, sem dúvida nenhuma, novamente o olhar sobre o passado irá tocar novamente estas questões de Tutankhamon. As notícias na imprensa portuguesa sobre a descoberta do túmulo são em maior número em 1923 e 24. Será que esta grande quantidade de notícias sobre o tema, que ocorreu justamente entre guerras, foi facilitada por a escassez de assuntos, Manuela? Eu não acho que exista uma grande escassez de notícias nesta fase, nem em Portugal, nem na Europa. Enfim, naquilo que é o mundo ocidental. Também nós estamos a falar da forma como a Europa e o mundo ocidental captam esta descoberta. Por isso não há uma grande escassez. Nós estamos no momento aliás, um dos jornais que está na exposição tem, em letras gordas, um título sobre o Mussolini, cujo movimento começava em Itália. Começava? Não, já tinha começado. Mas pronto. E, por isso, não estamos com uma grande escassez de notícias. Temos um período grande, como eu já disse, de grande agitação social, de grandes problemas sociais, com a Europa muito destruída. Pronto. Há muita... Há matéria para fazer... Ora, isto era um fait divers. Este é o verdadeiro fait divers. Era uma coisa que acontecia longe, tinha uma estética, tinha um lado cultural importante, um lado histórico, tinha um lado simbólico, que é toda a nossa relação com os mortos, e a relação com os mortos é uma coisa que existe. Basta ver o que são as idas aos funerais, os velórios, tudo isso. Por isso e depois tem o lado do deslumbramento do poder, a acumulação de riqueza, tudo isso. E agora, não é por escassez de notícias, é por introduz uma variedade de notícias diferente. E hoje, como é que seria feito esta cobertura? Provavelmente teríamos o Val dos Reis cheio de diretos das televisões. Sim. Se houvesse algum que tivesse exclusivo, iríamos ter os mesmos problemas que também nos anos 20 e no princípio dos anos 30 existiram entre os órgãos de comunicação europeus que não podiam aceder às entrevistas diretas com o Howard Carter, com o Lord Carnarvon e com o espólio que saía, cujas fotografias estavam todas como pertença exclusiva do The Times, e teríamos talvez também hoje, e isto foi extraordinário, falta-nos às vezes esta percepção, o que foi também a luta que os jornais egípcios da época, fortíssimos já nesse momento, tiveram como auxiliares da onda nacionalista que se vivia nos anos 20 no próprio Egito. Os jornais egípcios reclamavam para si o direito de transmitirem notícias sobre um herói, porque na altura Tutankhamon é tornado uma bandeira do próprio governo local egípcio, um herói do seu passado, um rei egípcio sobre quem todas as notícias estavam a ser filtradas e divulgadas por um jornal imperialista britânico inglês. E, portanto, o movimento de descoberta arqueológica, já comentámos, é um movimento que tem um impacto via imprensa. E essa mesma imprensa local é uma extraordinária ferramenta para os líderes nacionalistas da época poderem também reivindicar aquele património cultural, político, estético, artístico que está associado ao Tutankhamon, ao passado faraónico e ao seu túmulo. Não é por acaso que a partir de 1922 todas as peças encontradas em escavações arqueológicas deixam de poder sair do Egito. Ficam em território egípcio. Essa é a última questão que eu gostava de colocar, porque foi também, estas descobertas trouxeram grandes discussões de direitos sobre o conteúdo. Não é? Os herdeiros arqueólogos fizeram a descoberta, os governos, tanto o egípcio como o inglês, estiveram envolvidos em lutas legais. Qual é a vossa opinião em relação aos direitos de propriedade e ao dever de preservação destes tesouros? É assim, até uma fase avançada, vamos usar aqui o 1922 até por comodidade da nossa conversa de hoje.
até 1922, nós se calhar não temos, por muito que isto possa ser questionável e polémico, nós não temos nem uma opinião pública egípcia, nem uma preparação política no Egito para que se verifique uma efetiva preservação do património. Portanto, nós sabemos que praticamente tudo o que está nos museus europeus, no British Museum, no Museu do Louvre, no Museu de Turim, no Museu de Berlim, resulta, há que dizê-lo, do saque organizado por esses mesmos museus do património egípcio. Mas numa altura em que, na Europa, já havia uma percepção da importância desse património, do seu arquivamento e do seu expor para deleite e estudo de outros. Se isso não tem sido feito, provavelmente muito desse património, na altura ficando no Egito, desapareceria. Entraria nas redes ilegais do tráfico de antiguidades, aconteceria a muitos sarcófagos e múmias que estão na Europa. O que aconteceu aos sarcófagos e múmias que ficaram no Egito foram usadas como combustível para os caminhos de ferro e teriam literalmente desaparecido. Bom, 22. A importância do património, o arquivamento no próprio Museu do Cairo, uma nova percepção da importância do património e eu hoje diria, já não tem qualquer razão de ser que uma qualquer escavação, mesmo estrangeira, oriunda da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália, de onde for, faz o seu trabalho em território egípcio, de acordo com regras hoje muito estritas, muito rigorosas, e o que encontra? Esse espólio fica no local a que efetivamente pertence, que é o Egito atual. E, portanto, hoje existem efetivas condições para, em nome da identidade, do respeito pela história, pelo património, aquilo que pertence a um povo fique nesse mesmo país. Mas isto foi também um processo e não podemos, há pouco falávamos no olhar da história com os olhos do presente, não podemos olhar o final dos anos do século XIX exatamente da mesma forma como hoje nos posicionamos no início do século XXI. O debate sobre o património mantém-se e, aliás, é um debate atual. Quando nós pensamos o que é o debate sobre todos os países que tiveram impérios coloniais, o que é o debate sobre os países que foram colonizados, entre os países que foram colonizados e cujo património artístico muitas vezes foi deslocado para os colonizadores, esse debate mantém-se. De quem é a pertença? É do saber? É do mundo ou é do país onde foi encontrado e produzido? Esse debate conta. E tem questões ideológicas importantes que têm a ver com o colonialismo. Agora, esta afirmação do que acontece, este movimento nos anos 20 no Egito, aliás, é um movimento que é em toda aquela zona do Mediterrâneo Oriental e do Médio Oriente, porque se nós pensarmos no caso da Turquia, é nos anos 20, no início dos anos 20, que há a afirmação da República Turca e uma laicização, um movimento de laicização. O próprio Afeganistão, que hoje está no estado de fechamento em que está, tem uma rainha nos anos 20, que é a Soraya Tarzi, que procura cria uma escola para mulheres, para meninas, em Cabul, anda sem véu, por isso, aquilo há um movimento de abertura. O pós-guerra cria esta abertura. Sim. Esta abertura. Sim. Muito obrigada por terem estado connosco. A maldição da múmia, o mistério e fascínio das descobertas arqueológicas continuam a ocupar a nossa imaginação, eternizados na literatura e no cinema. Fique bem, nós voltamos dentro de 15 dias.